Olha, irmãos, antes de começar o estudo, eu trouxe umas informações aqui, que o nosso tema é o que? A expansão da igreja. Aí eu peguei alguns dados de pesquisa. O Brasil passou de cerca de 100 igrejas nos anos 60 para mais de 60 mil em 2015. Jornal da USP. Pesquisa publicada em 2019 registra quase 110 mil igrejas evangélicas em todos os estados e no Distrito Federal. Esse é aquele portal G1 da Globo. Censo em 2010 já projetava, então esse censo que foi feito em 2010 projetava que até 2032 o Brasil passará de um país católico para uma nação evangélica, tribuna popular. Aí eu estava conversando com o irmão que a gente não pode perder de vista a nossa responsabilidade de orar, que é bonito a gente ver esse crescimento, foi um crescimento estrondoso, né? Existe até projeções, porque o Brasil é conhecido como uma nação católica, né? Então, mas aqui essa pesquisa que foi feita em 2010 está projetando pelos dados, pelo avanço, que até 2030 vai mudar essa realidade no Brasil. Mas como eu estava falando do irmão, a nossa oração tem que ser que a igreja ela não aumente só em números. Porque isso aí, o inimigo, para ele tanto faz, a igreja está cheia, mas que haja realmente uma transformação na vida das pessoas. Porque você frequentar a igreja não quer dizer que você serve a Deus, que você está querendo obedecer a Deus. Porque, irmãos, fraqueza todos nós temos. Mas o que a gente tem que fazer? Todo dia pedir a Deus que nos transforme, que tire essa coisa que a gente sabe que não agrada a Deus em nossas vidas. E Ele certamente nos ouvirá. Então, irmãos, nosso estudo, elas são 5, e ela comenta, e o nosso texto áudio é... Cadê? Eu vou ler. Mas antes de a irmã começar a ler, antigamente, irmã, a pessoa não ia para a igreja nenhuma, não sei o quê, aí dizia que era católico. Hoje a pessoa diz que é evangélico. Não vai para a igreja evangélica nenhuma, mas eu quero que faça a religião, eu sou evangélico. Como é, irmão? Não entendi. Entendeu? Não? A pessoa frequenta e não é evangélico. Não frequenta. Não frequenta. Sim, não cresceu tanto assim. Não cresceu tanto. É isso que eu estou dizendo, a nossa oração tem que ser estudada. Aí eu vou ter aqui uma introdução. Organizações seculares, impérios, líderes, ideologias que são criadas e desaparecem, não é, gente? São criadas, é aquela coisa, a mídia, todo mundo está querendo seguir aquelas ideias, seguir aquele líder. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela prossegue e avança, mesmo diante dos desafios e tensões sociais e culturais. Quando esses missionários sofrem, né? Por conta da cultura do lugar. A gente viu mesmo aquela missionária, ela entrou lá, parece que era como enfermeira, né? Não me lembro bem a profissão. Foi alguma coisa assim ligada à saúde. E ela disse que não pode de jeito, acho que foi em nenhum desses países aí bem fechados, que não pode saber de jeito nenhum, nem que ela é evangélica. Então a gente vê aí que, embora tudo isso, mas a igreja ela avança. Porque é o desejo do Senhor e não há nada que impeça a vontade e o propósito do Senhor. E a gente vai ver aqui no decorrer desse estudo. Após a morte de Estevão, intensa perseguição se levanta contra a igreja. Líderes religiosos buscam silenciar a mensagem do Evangelho. Então a gente vê aí, depois dessa morte de Estevão, foi a primeira perseguição na história da humanidade aos judeus, ao povo de Deus. Então a gente vê aí que a coisa é desde lá, desde sempre, né, irmãos? Essa sede do inimigo, essa sede de calar o povo de Deus. Mas o povo de Deus a gente vai ver que é um povo valente, é um povo corajoso, porque nós sabemos em quem nós cremos, né? Sabemos que somente Ele é a nossa única esperança. E esse estudo
destaca a coragem dos crentes em compartilhar o Evangelho e a importância do trabalho de evangelização. Eu estava conversando com o irmão, essas igrejas elas crescem muito, mas muitas delas a gente não vê aquele cuidado com a evangelização, né? A importância congressos, seminários, grupos de música assim, lindos, maravilhosos, que se apresentam, mas a evangelização ela fica em segundo plano. Quando a gente sabe que essas igrejas elas foram criadas com esse único objetivo, não foi, irmãos? Aí só que no decorrer ali do trabalho começou a ter necessidade de se cuidar de viúvas, aquela necessidade que foi aparecendo, mas não deixando de ser o objetivo central que e de pregar o Evangelho a todas as criaturas. A perseguição não silencia a igreja. Ela, muito pelo contrário, a gente vê aí, essa perseguição que aconteceu, ela não silenciou a igreja, ela agiu como um catalisador. O que é um catalisador? Ele impulsiona, eu fui ver lá em química, ele é um agente que se coloca para dinamizar, para impulsionar aquele trabalho científico. Impulsiona a cumprir a grande comissão. E aí a gente vai ver a inclusão missionária. Uma vez eu estava falando aqui a vocês, em uma aula, que a educação, né? A educação está se achando. Porque agora o foco da educação é a inclusão, tudo é inclusão, todos os trabalhos, pesquisas. E a gente vê, desde lá, o nosso Deus maravilhoso e perfeito, ele já tratava disso, né? Olha quantos séculos se passou para se ver essa necessidade. Eu estava dizendo, quando eu era pequena, eu lá na minha rua mesmo, tinha um menino, eu chamava ele de Mudinho. Tinha uma menina, eu conheço menina da família do meu padrasto, que essa menina, ela tinha problemas de não sei se era DI, algum problema que ela tinha de deficiência intelectual, e essa menina era criada trancada dentro de um quarto. Quantos séculos se passou até isso? E agora foi que o mundo foi ver que tem que incluir esse povo. Quando Deus, desde lá, ele fala dessa necessidade. O profeta Isaías foi o único profeta que se preocupou com esse povo, né? Esse povo que sofre algum tipo de deficiência, que é marginalizado, que é discriminado. Então, aqui ó, inclusão missionária. Esse trabalho é lindo, né, irmã? Seja quem for, pregue o Evangelho. O texto mostra a importância da obediência à direção do Espírito Santo, mesmo sem entender o propósito de Deus. Nós não temos que entender nada, nós temos somente que obedecer. É isso que o Senhor fala. Ah, Senhor, mas aquela pessoa, ela é tão chata, é tão difícil você chegar a ela. Obedeça. Não foi isso que o Senhor mandou? João 16:13. O que é que esse versículo fala? Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque você não vai falar de você mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, nós não precisamos, gente, ter medo. Vai dizer assim, a irmã Edima agora ela vai ser missionária. Não, irmã, qualquer lugar que você for, fale o que Deus fez na sua vida, o que Deus faz na vida de sua filha e dos seus netinhos. Entendeu? Como você tem essa preocupação de guiar, porque a Eutinha, aí você pode até falar da Eutinha antiga, agora você vai falar de quem é você é, como sua visão da vida, sua visão de como tratar, de como se relacionar, como isso mudou. Isso é testemunho, isso é pregar o Evangelho. A gente dizer o que Jesus fez, irmão, quem nós éramos, um lixo, né, irmã? Um lixo mesmo. As coisas que a gente sente, as coisas que a gente pensa, o pensamento é o pior, né? Às vezes a gente nem fala. As coisas que a gente pensa, irmão, são muito feias, viu? Né, irmão? São feias, irmão, é feio. Dizer que é bonito. Mas aí a gente na mesma hora, ó, quando a gente tem a presença do Espírito, eu vou desculpe, Senhor, desculpe. Não é assim que a gente fala? Um dia desse mesmo eu estava vendo assim na internet, passando. Daqui a pouco apareceu uma coisa, aí a mente, né, quer ver, aí na mesma hora, eu desculpe, Deus me livre, passei para lá. Entendeu, irmão? Tem que ter esse cuidado.
Cuidado que o inimigo, ele é astuto. Ele sabe onde chegar, onde agir. Mas nós temos que estar com o revestimento do Espírito Santo. Porque sem ele, irmãos, Deus sabia. Por isso que ele disse, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. Ele vai tomar conta de vocês. Com o Consolador, com o Espírito Santo aqui. Aí está vendo essas barbaridades aí, né, irmão? Imagina. Então, não somos nada. Cristão, eu peguei no texto isso aí, mas aí eu fiz uma mudança, né? Cristãos dispersos como no vento. Quem é esse vento que dispersou esses cristãos lá da igreja primitiva? O Espírito Santo. Deus usa, né? Situações adversas. Você pensa, cheguei no fim. Olha para um lado, como se você estivesse numa caixa, ó. Você não tem a cabeça, você pode virar. Mas aí ele usa. A adversidade o Senhor usa. O inimigo pensa, derrubei ali. Aí ele vem com poder, né, que só ele tem. Pode dizer. Diz que o vento é um símbolo do Espírito Isso. Santo, né? Por isso que eu falei aqui de fogo, diz que é um fogo consumidor, né? Por isso que eu Mas que não coloquei. queima os que creem no poder de Deus. Com certeza. Só os que creem. Aí eu vi lá, tem lá na revista de vocês. Aí eu só pensei, o vento só pode ser ele. E encaixa aqui, né? Cristão disperso como no vento, Espírito Santo. Levando a semente, a palavra, onde caiu, frutificava. A palavra, ela não volta vazia. Essa palavra, ela tem vida. Você lembra antigamente lá em casa tinha uma Bíblia deste tamanho, aquela tudo dourada, a capa preta, ela era bonita ainda, não era? Aí botava na estante, bem aberta assim, no Salmo 91, ou então no 23. Ela era bonita, tinha até um pedestal assim, uma coisa linda. Ela não tem. Não, ela era a Bíblia mesmo. Tinha as que tinha. Quem abria, irmã, quem abria era só para enfeitar. Que pensamento, né, irmão? Então ela tem vida, mas para ela operar a vida, ela tem que ser lida. Isso, a gente vai ver aqui o Espírito Santo, porque sozinhos a gente não entende. A gente vai ver ali o eunuco, né? Ele estava lendo ali, lendo. Aí ele fala, não tem que me explicar, como é que eu vou entender? O que ele está falando dele ou está falando de outro? Olha que coisa linda. Aí Felipe vem com sabedoria, a gente vai ver aqui no decorrer. Não, só ler não, tem que ler e pedir Espírito Santo, eu não entendi nada. Às vezes usa até alguém para falar a gente, né? Ou então a gente vai em um culto e fala naquele tema. E eu sei que o Senhor, ele ouve, ele quer nos ensinar, ele quer que a gente aprenda sempre. A expansão da igreja. Então a gente vai ver o cenário de Samaria. Depois você lê Atos 8, de 1 a 40. Não sei se vocês lembram, irmãs, quando a igreja primitiva ela começou, houve um problema lá com as viúvas. As viúvas elas estavam se sentindo negligenciadas, o trabalho não estava muito bem feito. Aí o que foi que os apóstolos decidiram? Eles estavam muito ocupados com a palavra, mas o que foi que fez? A irmã liderança designou um grupo de 7 homens, daí Atos 6,5, por favor, quem está? 6,5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles oraram, viu uma coisa linda, tudo sob a oração, a direção do Espírito. 7 homens escolhidos, e entre eles estava Estevão, que já tinha sido morto, né, apedrejado, o primeiro mártir. E aqui a gente vê Filipe ali escolhido. Eu lembrei do irmão, viu, gente? Filipe era só um diácono, um pequeno, uma pessoa que ali, como é o nome? Encarregado. Mas só que Filipe era um homem que buscava. Ele não ficava só ali fazendo de conta ali na igreja. Aí, eu já tenho um cargo, eu sou diácono. Eu vou ficar aqui só ajudando essas viúvas, fazendo bem feito. Todo mundo vai olhar para mim. Ó, irmão, lembrei de você, ó. Ele saiu da caixa. Ele saiu da caixa. Ele decidiu, na hora da dispersão, ele também se dispersou. Porque só ficou em Jerusalém os apóstolos, os 12. Mas os outros discípulos se dispersaram. E foi um desses discípulos, que foi Filipe,
Ele foi parar em Samaria, nessa fuga dele. Olha que coisa linda. Será que ele foi para ali por um acaso? Claro que não, irmãos. Espírito Santo. E decidiu ir a Samaria e a pregar o Evangelho. Ele rompe barreiras culturais e religiosas. Gente, os samaritanos eram para os judeus menos do que lixo. Porque a gente sabe que os samaritanos, quando houve a invasão assíria, o que é que esses povos, esses impérios poderosos faziam quando eles dominavam a nação? Eles deixavam ela lá no lugar delas, mas traziam outras. O que é que ele dizia? Eu vou enfraquecer esse povo. Foi o que fez em Samaria. Os assírios trouxeram gente de todos os idólatras, aquele povo que adorava Deus, misturou ali. E ele achou que deu certo, né? Mas o Senhor tinha um olho lá em Samaria. Aí Filipe pegou, ele uma cidade possível de refúgio para ele foi Samaria. E ele chegou lá, irmãos, e ele rompeu barreiras. Porque como é que Filipe ia para aquele lugar? Filipe era um homem judeu, mas ele foi, ele rompeu, ele saiu da caixa. E as multidões ouviam e viam os sinais que ele fazia. Filipe, ele tanto pregava como fazia sinais. Quem está aí com Atos 8,6? Eu. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Então, eu trago agora aqui para nós. Nós vamos fazer milagres quando a gente tiver, mas ele está lá no consultório, aí chega uma pessoa, daqui a pouco você bota, põe a mão e faz um milagre. Olha o que eu achei interessante. Precisamos obedecer o ritmo, em qualquer lugar que a gente for, de Jesus, e mostrar os sinais. O que são esses sinais que nós vamos mostrar? Do que o Senhor fez em nossas vidas. Mas esse do que é a transformação que a gente tem que mostrar. Esses são os sinais que a gente tem que mostrar. Filipe mostrou sinais e maravilhas que ele fez. Milagres, coisas lindas ele aconteceu lá. Mas os sinais que nós precisamos fazer, porque pode ter certeza, esse testemunho que a gente dá em nossas vidas, ele é um sinal da grandeza do nosso Senhor. Como eu estava falando antes, como somos pequenos, né? Como é que Deus gosta. Ontem eu estava sentada lá no mercado conversando com a moça, ela fica fazendo cartão. Aí meu filho estava passando nas compras, o pessoal ia lá passar o cartão. Aí eu conversando com ela, né? Aí ela é evangélica, ela dizendo assim, nós não somos nada, né, irmã? Ela é bem, irmã. Como é que ele nos ama, né? Como ele nos ama? Ela é da Assembleia, uma moça simpática, foi tão boa a nossa conversa. Então, ele nos ama de uma forma que, como a música fala, sem nenhuma explicação. Não tem explicação para isso, porque não merecemos. Então, o que nós precisamos fazer, como o irmão Filipe fez, sair da caixinha e mostrar ao mundo o que o Senhor fez em nossa vida, em nós, como pessoa. E a forma de Deus nos usar, o momento que Ele vai usar, e aonde vai usar, e com quem vai usar, pertence a Ele. A gente vai ver aqui. Porque a gente precisa estar na dispensação do Senhor, sempre pronto para servi-lo, sempre pronto para estar sendo instrumento nas mãos dele. E lendo a palavra, irmão, porque a palavra vai nos direcionar. Até hoje, uns meses atrás, eu cheguei no trabalho, fiquei pasmado com o que aconteceu comigo em relação a uma pessoa lá. Lá tem os vigilantes, e às vezes um vigilante vai faltar, está doente, de férias, e vem alguém só para substituir. Terminou a substituição, vai embora. Então, chegou um vigilante lá para substituir alguém por 2 dias. Que não sei o que aconteceu, pronto. E aí, quando eu converso com todo mundo lá, desde o juiz maioral, o procurador e tal, converso com os vigilantes, com o pessoal do atendimento, eu converso com todo mundo, me relaciono com todo mundo, sou conhecido, conheço todo mundo. Então, quando eu fui chegando, vi que tinha alguém diferente. Bom dia, o senhor está substituindo alguém? Ele disse, fulano de tal, prazer, qual o nome do senhor? Quando ele começou a dizer o nome, a boca abriu. Independente do seu nome, o senhor substituiu para Deus. Ele ficou assim, e eu comecei, a boca abriu e falando. Por uns 3 minutos, disse, senhor,
muito obrigado porque o senhor falou essas coisas para mim hoje. Eu precisava ouvir essas coisas. Eu não planejei nada. Eu não sabia nada. Eu, de repente, desabrochou assim, pá, com aquela pessoa. Era para ele aquilo ali. Então nós precisamos estar na dispensação do Senhor. Deus usa qualquer um. É só a gente estar nas mãos do Senhor. Gente, uma época eu trabalhei no interior. Aí eu tinha uma colega que trabalhava numa sala de frente à minha. E ela era muito assim, muito bem resolvida. Uma menina pequenininha, mas ela muito segura. Aí quando ela ia fazer uma operação, ela tinha problema de tireoide. Por isso que ela era pequenininha. Aí, quando eu estou lá na sala, a Espírito Santo falou assim, vai orar com fulana. Eu disse assim, aí eu disse assim comigo, mas ela está tão segura, ela está tão tranquila, vai orar. Aí eu peguei e fui lá na sala dela, né? Disse, ô fulana, eu vim orar aqui com vocês, com a cirurgia. Aí ela, pode orar. Gente, eu comecei a orar. Quando eu terminei a oração, que eu abri o olho, ela estava se esvaindo em lágrimas. Então a gente não pode julgar nada, gente. Às vezes as pessoas estão ali com aquela aparência, aquela máscara, mas todos necessitam do Senhor. Todos têm essa sede, nem sabem qual é a sede que tem. Às vezes tem tudo, acha que tem tudo, né? Aos olhos do mundo, aos olhos humanos. Nós temos saído pelas ruas lá da Unisquato, em bairros vizinhos, pregando o Evangelho de porta em porta, conversando com quem está na rua, com quem chega à janela, com quem se apresenta. E nós temos passado por experiências, todos os que estão indo, que só quem vai sabe o que é. E você encontrar uma pessoa, você achar que aquela pessoa não vai ouvir o Evangelho, e na hora que você diz Jesus te ama, a pessoa começa a desmanchar em lágrimas, a gente pede para orar pela pessoa, a pessoa com resistência deixa, depois que a gente termina de orar, a pessoa está se quebrantando, está toda quebrantada. Você bate em porta de pessoas que estão desesperadas dentro daquela porta, e quando abre, depois de muita insistência, foi Deus que mandou vocês, porque eu estava pensando em matar. Então você se depara com situações diversas, que Deus vai nos levar, não é a gente que planeja, mas Deus vai nos levando, o Espírito vai nos levando para coisas que se a gente não fosse, quem iria? É interessante perceber que a dispensação desse Espírito Santo, que é o que Filipe nos mostra, né? Essa dispensação, essa voluntariedade de ir para onde Deus manda. Temos que estar atentos. Mas só quem vai perceber essa voz é em oração e é em palavra. Porque se você não estiver orando e lendo a palavra, você vai nem ouvir nada. Você vai ouvir a sua vontade. Né? Você vai só obedecer a sua vontade. A aceitação da mensagem de Jesus de Samaria é o testemunho do alcance universal do Evangelho. Atos 8, de 7 a 8, por favor. Viu? Porque o espírito imundo, clamando em alta voz, saiu de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estão vendo aí, ó, o trabalho do um diácono, um simples diácono, ele simplesmente, irmão, eu lembro do irmão aí, saiu da caixinha. Então a gente tem que pensar isso. Quer dizer que você irmãzinha, você vai para o nome, tem que subir em um púlpito, subir em um lugar bem alto e começar a pregar, não. Você vai testemunhar a sua própria. Porque eu percebo lá na minha sala de aula, os meninos que são realmente evangélicos. São os raiozinhos, mas na hora que a gente fala, menino, se aquieta na hora, ainda pede desculpa. Os demais não. Então a gente vê aquela diferença, né? Da pessoa que existe dentro do lar dela, aquela visão de que temos que agradar a Deus, que Deus está vendo todas as coisas. Então isso é importante. Então, como eu disse, a gente pode não chegar nunca em uma igreja, em um seminário pregar, mas não existe cenário melhor do que no nosso dia a dia testemunhar e, se possível, também abrir a boca, certo? Filipe pregava com ousadia e sensibilidade, no poder do Espírito Santo, não tinha nada a ver com ele, tudo obedecendo. E a gente vai ver que Filipe, ele é obediente como os demais que nós vamos ver aqui. Então aí é o que? Atos 8, 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E
o eunuco tinha restrições religiosas no judaísmo. Essa restrição, que gente, eu pensei que era essa, eu fui lá em Deuteronômio, que foi o texto que me deu como base, mas aí eu fui ver lá, tinha nada falando sobre isso na Bíblia. A única coisa que lá em Deuteronômio fala era quem estava no serviço do templo, que tinha que ser uma pessoa, né, devido à perfeição, à pureza do lugar, não poderia ter defeito, essa coisa. Aí depois eu fui pesquisar mais, tinha que ter alguma coisa, aí eu fui ver os religiosos que criaram isso aí. Quem tinha principalmente algum problema nos membros, no órgão sexual, não poderia entrar no templo. Ó, gente, que coisa feia, né, gente? Os homens cegos, né, gente? Que a gente vê muito por aí. Então, o eunuco, ele jamais poderia entrar no reino do Senhor. Que dirá se transformar em um cristão e ser batizado. Mas aí o que foi que Filipe fez? Filipe ouviu a voz do Espírito. O Espírito dele, quando ele se viu, ele estava lá nessa região, é Gaza, né? E ele viu essa carruagem e começou a acompanhar. E eu estava vendo outro estudioso falando que antigamente ninguém lia leitura silenciosa. Diz que o eunuco estava lendo em voz alta, que era um hábito da época, viu? Eles liam, e ele começou, a gente sabe essa passagem para tomar muito tempo. Então ele se aproximou da carruagem, começou a um diálogo ali, olha a sensibilidade dele com aquele eunuco. E o eunuco, ele tinha restrições religiosas no judaísmo, não era? Porque no reino do Senhor não há restrição. O reino do Senhor, ele é para todos. Mas no reino de Deus, ele é plenamente acolhido, o eunuco e quem mais quiser. Conhecimento bíblico sem compreensão, quem estava falando agora, não produz transformação. O eunuco estava ali, ele foi para adorar, sabia, gente, lá em Jerusalém? Ele estava ali lendo, só que ele não tinha compreensão. Aí na hora que Filipe se aproximou, ele perguntou, era aquela parte de Isaías. Ele fala dele mesmo ou é de outro? Aí ele se sentou, uma coisa linda, ele se sentou, ele queria compreender, como nós queremos. Tanta coisa que eu não entendo, gente, eu fico agoniada para entender. Depois eu vejo, meu Deus, como tudo tem sentido na Bíblia, até uma vírgula tem um sentido tão lindo, um sentido é grande, essa palavra é maravilhosa. Então foi o que aconteceu, o eunuco ele só tinha conhecimento. Aí Filipe ali, ó, com toda a sensibilidade, com toda a calma, e ali ele começou a expor, né, a conversar com aquele homem, falando da palavra do Senhor. E o que foi que aconteceu? Aquele homem entregou a vida realmente ali houve uma transformação, porque ele entendeu. Ele já amava o Senhor, mas ele não entendia por quê, né? Tanto que ele tinha ido para lá. Então o que foi que aconteceu? Ele pediu para ser batizado. Olha que coisa linda. Aí acharam o local lá com água, ele foi batizado. Atos 8:31, por favor. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Umas pessoas vão saber que Jesus é a nossa única esperança, se a gente não conta o que é que essa única esperança fez em nossas vidas. Não é o que Ele nos deu, não interessa. Ah, porque eu tinha isso, agora eu tenho muito mais. Não, é quem você era, que essa é a maior riqueza. Que adianta você ter o dinheiro do mundo, ter a posição melhor na sociedade, mas você não conhece essa palavra que transforma, essa palavra que traz vida. Essa é a verdadeira vida. Eu costumo dizer que a pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela sobrevive, ela não vive. A vida verdadeira, plena, só com o Senhor. Amém. Porque tudo tem sentido. Hoje eu tive uma experiência excelente. Ontem eu trouxe 3 pessoas para a tarde da MCM, né? De sábado. E uma delas é católica praticante. E ela veio e ela foi encantada com a palavra que foi ministrada. E ela chamou a filha dela para estudar a Bíblia. A gente começou a ler do Gênesis. Aí, à medida que ela vai lendo, ela vai ligando para mim, mandando 1000 áudios, tirando as dúvidas, né? Aí ela falou sobre a guerra, porque eu tinha conversado com ela antes, sobre a guerra entre Israel, né, e os árabes, e falando sobre Ismael e Isaac,
E aí, ela ontem me ligou perguntando-me um bocado de coisa. Ela perguntou por que os evangélicos sabem todos esses fundamentos e nós católicos não Eu sabemos. sempre me perguntei isso enquanto eu era católica. Quando eu deixei de ser católica, aí é que eu me perguntei mais ainda. Eu digo, gente, por que as pessoas estão tão cegas? Aí ela disse, olha, eu fiz o catecismo, meus filhos fizeram agora, e o mesmo catecismo que eu fiz, meus filhos estão fazendo. E não se ensina a Bíblia, se pega textos bíblicos isolados, e eu nunca me foi ensinado o Antigo Testamento, e eu sinto falta disso. Então ela começou a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento, e ela está tendo muitas dúvidas, e dúvidas maravilhosas para se evangelizar. Aí quando eu contei para ela, ela perguntou como é que vocês sabem. Eu falei sobre a escola bíblica dominical, eu disse a ela que qualquer pessoa pode frequentar, e falei que existe uma grade curricular. Ela é professora. Eu disse, o professor ele não tem uma grade curricular para os cursos. A nossa denominação tem uma grade curricular para 5 anos. Então tem alguém que prepara aquela grade para saber o que é que vai ser estudado. Então a gente não estuda somente o Novo Testamento, se estuda o Antigo Testamento, uma parte dos profetas, depois no segundo trimestre se vai para o Novo Testamento. Aí ela ficou admirada dessa organização didática para se estudar a Bíblia, porque é necessário. Eu falei para ela sobre a literatura, inclusive eu vou pegar as minhas revistas antigas e vou dar para ela aí. Eu disse a ela que o estudo da Bíblia tem que ser sistematizado, porque senão a pessoa não aprende, não. Exatamente. Abrindo um parêntese. Irmãos, quando eu tinha mais ou menos, acho que eu tinha uns 8 anos, 9, nós éramos católicos. E na escola da gente tinha a primeira comunhão. Era a escola que levava. Olha, irmão, olha, eu tinha 8 anos. Ó, quantos anos tem isso? Irmãs, ó, você pasme, quando eu for para mim. Aí o que aconteceu? Umas 2 semanas antes, sabe como é que de criança é uma esponja? 2 semanas antes, todo dia de tarde, a professora pegava, a nossa escola era ali perto da igreja São José, na Matriz. Ela pegava a gente, todo mundo, e levava para lá. E falava a missa toda pra gente, tudo. Olha, a gente decorou. Quando a gente tinha que falar e dar as respostas, irmãs, pasmem. Quando eu vou, às vezes tem uma missa de 7º dia, eu vou, viu, irmãos? Só pela pessoa. Eu vou ficar pedindo misericórdia. Eu disse que essa missa não seja para o morto, que seja para eles, né? Se for o caso. Mas eu vou por solidariedade. E eu sei que as pessoas não conhecem Jesus, mas são pessoas queridas que eu amo. Aí eu vou, né? Irmãos, tudo que o padre fala eu sei. Eu não sei se é assim. Não mudou, não. Não mudou, não. Olha, igualzinho, irmãos. Irmãos, o que é isso? Aí eu fico falando assim na minha cabeça, eu disse, meu Deus, ainda é lindo, igualzinho, irmão. Não tem mudança nenhuma. É engraçado. Eu tenho uma pessoa que ela é a cerimonialista. Que foi pro meu casamento, foi no aniversário de Bia de 15 e agora o casamento de Bia vai ser no final do ano, com fé em Deus. Ela é cerimonialista. E ela também é católica. E assim, é uma mulher de oração, né? Uma mulher de oração. E eu lembro, quando ela fala comigo, eu lembro muito da mãe de Val, que Val fala sobre isso, né? Sobre uma mãe de oração. Então é uma mulher de oração, ela tem ciclo de oração. E o meu pedido sempre, e eu sempre falo para ela, ontem nós fomos para Ilhéus, eu inclusive falei isso, porque se não tem outro, só Jesus. Amiga, eu não sei como é que as pessoas conseguem viver sem Jesus. Eu não sei como é que vocês conseguem viver sem Jesus. O tempo todo assim. E o Senhor Jesus, obrigada, porque eu estou vendo sinceridade no coração, sabe? De entender que só é Jesus, que só é por causa de Jesus. Então o Senhor está fazendo alguma coisa, minha irmã, que eu não sei o que é, mas está acontecendo, entendeu? Está acontecendo, é o que a palavra está dizendo aqui, é exatamente isso. Como posso entender se alguém não me explicar? Está tendo sede. O Espírito Santo está começando a cavar essa sede pela verdade. Essa sede pela verdade. É Ele que cava no coração do homem. É Ele que desperta no coração do homem. Filha, não é só isso, tem mais. Filha, não é isso, tem algo novo. Eu tenho algo novo. Então, assim, eu louvo a Deus porque está acontecendo. Eu tenho muita gente que eu tenho conversado. E está acontecendo. Não sei como é a situação, mas eu consigo realmente deslumbrar. Eu falei isso para o irmão, inclusive, de outra denominação, de outra igreja. Eu falei assim, irmão, está acontecendo. Está acontecendo, irmão. Amém. Ele, amém, irmão. Está acontecendo. Louvado seja Deus.
fiquei 20 dias com minha irmã e eu prestei atenção. E as missas, aí eu estava explicando a ela como é o nosso evangelho, né? Cada vez é a palavra, né? O padre manda, não tem essas revistinhas assim, ele manda, o padre é papa, né? Manda aquela revistazinha feita para o mês todo. O que fala agora de manhã, todas as igrejas falam a mesma coisa. Fala a mesma coisa, de manhã e à tarde, a mesma coisa. Para a semana já está pronto a ler, aquele livrinho da missa. Então como é que o Espírito Santo pode dirigir? Tem que ser pela direção do Espírito. E eu preciso dizer a vocês, relembrando, voltando lá, precisamos mostrar os sinais. Seja abrindo a boca, seja somente com nossas ações. Como o irmão. Só finalizando isso aí, que todo mundo contribuiu. O conhecimento da palavra é algo essencial para as nossas vidas. Eu convivo com pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas conhecem para atacar, para questionar, para falar mal, para apresentar defeitos. Eu convivo com pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas apenas para ter o conhecimento. Sabe tudo da Bíblia. O que está no versículo tal, o que está no texto tal, tem uma memória daquelas. Mas como você colocou aí, falta o Espírito. Porque não sabe o que fazer com esse material para a sua própria vida. Isso é terrível, né? E só para fechar, quando Jesus veio, ele se debateu com os fariseus, com os saduceus, herodianos, todo aquele povo que se dizia autoconhecedor da palavra, da Bíblia que estava ali até aquele momento que era o Velho Testamento. Mas faltava o Espírito para eles entenderem o que estava na Bíblia e que Jesus estava ali cumprindo tudo que estava na frente deles. Então, que isso não nos falte também, porque podemos ter muito conhecimento, mas sem o Espírito Santo vira mera letra, mero conhecimento. Bom, aí como a irmã falou aí, disse que vem de lá do Vaticano. Então, eu penso assim, você está engessando, é religiosidade, ela engessa. Porque eu já vi pregadores dizendo, olha, eu fiz um estudo, irmã. Foram vários dias e fiquei madrugadas fazendo. Quando chegou na hora de pregar, o Espírito Santo falou, não, de acordo com isso. Por isso que é importante você. Eu sempre gosto de você chegar antes. Por exemplo, você vai dar a palavra. Você tem que chegar antes. Porque ali, você vai vendo ali quem é o público ali, até isso, vê a sensibilidade desses homens na hora de pregar. Aí você vai vendo ali, ó, na hora da oração, na hora dos cânticos, tem horas que você, naquele dia mesmo, não foi, irmão, lá na igreja, irmãos, não tinha som, não foi, irmão, o som deu problema, mas foi um culto lindo. Tudo encaixou, as músicas, as orações que foram feitas, as oportunidades que foram dadas e culminou com a palavra. Você vê aí como é. Então não é nada engessado, porque quando você engessa é só religiosidade. E o Senhor não quer religiosidade. O Senhor quer vida verdadeira. Sheila falou sobre obesos de conhecimento, né? E aí, isso é que o irmão fala, só letra. Foi o que o irmão falou ali. Eu preciso de alguém que me explique. O batismo do eunuco simboliza a nova vida em Cristo e sua inclusão na comunidade cristã. Olha o pobre daquele homem, ele não podia entrar no templo porque ele era castrado. O judaísmo, eu fui pesquisar, um dos requisitos para não entrar no templo era esse, não podia ter nenhum problema do órgão sexual do homem, porque ele era impossibilitado. Então, todos são dignos da graça, todos, até aquela pessoa que a gente diz assim, meu Deus, como é que pode? Aquela pode, todos, só não há, eu digo a todo mundo, ó, só não há jeito, se tiver deitadinho, friinho, aí não tem mais jeito. Mas enquanto a vida, precisamos orar, ainda que o mundo todo diga que não tem mais jeito, quem é o mundo? Diante do Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, Criador de todas as coisas, nada. Aí a gente vai para o cenário agora de Cesareia. Lá nós vimos lá, quem está nesse contexto aí é Pedro. Esse momento aí foi um momento assim que
Foi um momento grandioso, um momento de transição, porque até o momento a palavra era só para os judeus. E a gente vai ver o cuidado, o amor do Senhor, né? O amor do Senhor é tremendo. Marcou um momento de transição, de inclusão na história da igreja primitiva. Os discípulos de Jesus eram exclusivamente judeus e seguiam as tradições judaicas. Atos 10, 14. Atos 10, 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então eu vou trocar em miúdos. Pedro, ele chegou nessa cidade de Jope e ele estava com fome, aí foram preparar o alimento para ele e ele foi, se repostou assim, estava orando lá, aí ele teve um passamento, né? Ele teve uma visão, e nessa visão vinha aquele lençol cheio de... Porque você sabe que no judaísmo, na alimentação, ela tem muitas restrições. E apareceram vários animais ali. E o Senhor, nessa visão, o Senhor manda que ele coma. Aí ele fala isso aí, essa passagem aí que está aí, essa passagem bíblica. E nós vimos aí que nesse momento, nessa visão, ao mesmo tempo que Pedro teve essa visão, Cornélio, um centurião da corte italiana, ele também teve ele era um, vou dizer como era esse homem, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que tinha sede do Senhor, ele era um homem que dava muitas esmolas, orava muito ao Senhor, e o anjo veio até ele e disse: Cornélio, você não é, querendo dizer assim a ele que o Senhor tinha um olhar especial sobre a vida dele. Manda 2 servos seus em tal lugar e procure um homem chamado Pedro. E tudo isso foi praticamente ao mesmo tempo. Então, a visão de Pedro, aí a gente vê o seguinte, que Pedro teve essa visão e ele ficou ali refletindo sobre tudo aquilo. Ao mesmo tempo que ele teve essa visão, pouco tempo depois chegou esses homens. E o Espírito Santo falou: vai chegar 2 homens aqui, vá com eles. Olha a obediência, como é importante a obediência, mesmo sem entender, né? Então, a visão de Pedro e o encontro com o Cornélio mostra que a mensagem de Jesus não se limita a um grupo étnico e cultural como era até o momento. Houve uma inclusão missionária. Atos 10, de 4 a 5. Quem é que está aí? 10, de 4 a 5. Sou eu. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Atos 10, 15. Atos 10, 15. Aí, a segunda vez, lhe disse a noite: não faça tu comum ao que Deus purificou. Porque na hora que Pedro teve essa visão, ele disse: não, Senhor, jamais. Aí Deus dá essa resposta aí: não faça comum o que Deus purificou. Na minha tradução, tem a palavra impuro. Ela é mais adequada. É mais adequada. Para a gente sentir o contexto, né? Isso. Porque para os judeus, certos tipos de alimentos eram tidos como impuros. Até hoje eles não comem nada proveniente de carne, de porco, né? Só para entender o drama de Pedro aí, o que é que Deus estava colocando na mente de Pedro, na vida de Pedro. Foi um momento de transição, tudo começou a mudar a partir daí. Cesareia é uma cidade, o nome completo é Cesareia de Filipe. Um dos Herodes, que são muitos Herodes que tem naquela tempo, construiu essa cidade em homenagem ao imperador romano César. Por isso que o nome é Cesareia de Filipe, o Herodes que construiu, né? Pronto. Nessa região, ela era no norte de Israel, era habitada, na maioria, por gentios, dominada por romanos. Ali tinham soldados romanos aposentados, que já tinham sido vitoriosos de guerra, ganharam, e estavam ali. Era um lugar de esplendor para eles, romanos.
E ali havia muitos templos consagrados aos deuses romanos e gregos. Então foi para essa região que Deus está mandando Pedro ir, onde ele não gostaria de ir. Pois é, mas ele obedeceu. E a gente vê aí como esse encontro, né? Aqui, ó, a visão de Pedro e Cornélio mostra que a mensagem de Jesus não se limita a um grupo étnico e cultural. Então a gente vê aí Pedro nesse trabalho aí missionário, esse trabalho de inclusão. Ele não tinha entendido ainda, mas o Senhor falou, como a minha irmã falou, mais adequado. Você não pode achar impuro o que Deus criou, né? Então, o que foi que aconteceu? Pedro e Cornélio obedecem à visão, os dois obedeceram, olha que coisa linda. E experimentam a natureza universal das boas novas do reino de Deus. Então, é isso que a gente tem que experimentar e fazer com que já experimentamos, né? E nós precisamos fazer, cumprir o íntimo do Senhor. Seja onde for, falem, abram a boca, testemunhem o que Deus fez por nós. Então, nós vemos aí esse cenário, né? Temos ali, esse texto é muito grande, entre um e outro tem outras passagens, leiam, irmãos, é bom, viu? Então, temos ali Filipe, né? O trabalho de Filipe saiu da caixinha. Pedro aqui mostra o momento que a igreja, o reino de Deus, declara que todos são dignos da graça, né? Tudo ali está, abertura total. E a gente vai ver aqui o cenário agora em Antioquia, onde nós vemos aí a figura de Paulo e Barnabé. E olha, esse Barnabé é um homem perfeito, né? Como foi ele que apoiou, coisa linda, né, gente? O nosso grande missionário que é Paulo. A gente vai ver aí que ele foi mandado, viu, gente, para essa cidade, porque houve aí um grande avivamento, uma grande aceitação do Evangelho. Aí a gente vai ver assim, o cuidado da organização da igreja, que muitas vezes a gente não vê nas igrejas, né? Infelizmente o que a gente vê muito nas igrejas é competição. Um ministério competindo com o outro, e a gente vai ver, a gente vai dizer que não tinha problemas, tinha, mas a base de tudo é a evangelização, o cuidado que eles tinham pelos outros, e a gente vai ver esse cuidado do Senhor, com certeza foi a mão do Senhor colocando Barnabé ali para introduzir, a gente vai ver, ele vai buscar Paulo. É lindo isso aqui, essa passagem, viu, irmãos? Então lá na Antioquia, foi o que aconteceu? Cristãos, missionários, a gente não cita o nome desses homens, desses que foram perseguidos, que fugiram, e eles foram parar lá em Antioquia, esses missionários anônimos, e pregam a palavra aos gentios, Atos 11, 21. Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles. Em muito tempo se converteram ao Senhor. Está vendo aí, irmãos? Pessoas anônimas. Pessoas que, como o irmão falou ali, ó, saíram da caixinha, chegaram lá e fizeram esse trabalho tremendo de evangelização. Aí o que foi que aconteceu? A igreja, em Jerusalém, ó, cuidado, ouviu falar dessa movimentação. Aí o que foi que a igreja falou? Barnabé está lá. Porque o cuidado, né? Porque às vezes as pessoas se excedem. Às vezes, como a gente tinha um caso aí de Simão, vocês vão ver, quando você lê, eu achei até que ia ser incluído no estudo. Mas o estudo é tão grande, irmão, que não dá. Teria que ser um estudo só para Filipe, mas não dá. Então foi o que aconteceu. A igreja cuidadosa com a palavra, não é com a igreja em si, o nome, a denominação, igreja da revelação, não. O problema aí, o cuidado era com a palavra. Então Barnabé sai de Jerusalém e vai para lá, viu, irmãos? Para ver o que é que está acontecendo. Quando ele chega lá, ele vê realmente que foi o trabalho do Espírito Santo. Ele se alegra, irmãos. E o que é que acontece? Ele resolve ir lá e buscar Paulo. Olha que coisa linda. Por isso que o nome dele significa exortador. É aquele homem que exorta. Ele é amoroso, né? Então ele disse, eu vou buscar Paulo.
e vou trazer para Antioquia. E ficaram 1 ano lá em Antioquia. Olha que coisa mais linda, gente. Dando suporte àqueles irmãos, cuidando ali daquela igreja. E essa igreja cresceu realmente. E essa igreja ficou uma igreja realmente que agradava, direcionada pelo Espírito Santo. Ó, Paulo e Barnabé, ensinar e disciplinar. Então, o que é que a igreja tem que ter? Essa visão de ensinar e de disciplinar. Compreensão da liderança dos apóstolos, de que os novos convertidos necessitam de ensino e de discipulado. Demonstra o engajamento dos crentes mais maduros na fé. Às vezes esses crentes mais maduros na fé, eles se acham, né, irmão? Fica como aqueles líderes religiosos, né? Que não queriam perder a sua posição. Aqueles homens se achavam donos do mundo. E o que foi que aconteceu? Atos 11, de 25 a 26, por favor. E partiu Barnabé para Tarso e à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano reuniram naquelas igrejas, ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia, né? Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aí, nessa cidade de Antioquia, aí os estudiosos falam que esse nome cristão era como se fosse até uma chacota. Aquele povo, aqueles cristãos. Mas eu sei que o nome ficou e foi a primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Ok, me desculpe, só para destacar algo que você falou aí agora, sobre a questão do engajamento, da expansão da igreja, dentro desse contexto aí, desse versículo. Paulo tem 14 anos que se converteu, quando Barnabé vai ao encontro dele em Tarso. Quem recebeu a missão foi Barnabé, vai em Antioquia. Ele pediu autorização aos apóstolos para levar Paulo. Para pegar Paulo, teve que passar por Tarso e ir para Antioquia. Já tem 14 anos que Paulo está convertido. E não está em liderança da igreja, não está à frente de nenhum trabalho. Ou seja, Paulo aguardou e teve que aguardar o momento dele, do Senhor, na vida dele. Como nós somos precipitados, isso aí eu falo em termos de evangelho, de lançar na liderança, de lançar em ministério, de lançar à frente pessoas que não têm ainda o chamado do Senhor confiado, que não têm a experiência, a maturidade cristã. Eu lamento de ver pessoas com 17, 18 anos indo para seminário, não conhecem o que é vida cristã, não conhecem o que é vida, muito menos vida cristã, não tem o mínimo conhecimento profundo da palavra, não sabem o que é cuidar de vidas e daqui a 3 anos vão ser pastores. Então, temos que ter cuidado com isso. A expansão da igreja não é expansão de números, é expansão de qualidade da presença do Senhor na vida da igreja. Gente, essa daqui é minha filhinha, ó. Aquele deve ser o neto, né? Não vai fazer o que fez, Então, irmãos, aí a gente vai ver, sabe o que é isso? É a falta de direção do Espírito Santo. Porque a gente viu ali que Filipe, junto com os demais, foram escolhidos produto de oração. E olha qual era a missão deles: só cuidar das viúvas. Vou botar entre parênteses, só cuidar das viúvas. Então, para tudo, dentro da igreja, tem que haver a direção do Espírito Santo. Então, como você falou aí, e não é só isso não, irmão. Coloca pessoas despreparadas para subir no corpo. Não é isso? Chamadas porque foi para o seminário, porque fez isso, porque participa de congressos. Então, tem que haver um cuidado. Porque o trabalho de Deus, ele é um trabalho sério. E ele, sem a presença do Espírito Santo, ele é vazio. Então, foi o que aconteceu aqui. Eu achei lindo. Barnabé foi lá, buscou, e ficaram os 2 anos. E a humildade dele, porque Barnabé, ele era maduro na fé, né? Mas aí ele disse assim: eu vou chamar. E você acha que essa decisão dele de sair de lá e ir buscar Paulo foi direcionado por quem? O Espírito Santo. Paulo disse que a palavra disse, os estudiosos falam que Paulo ficou não foi 13 não, irmão, 13 a 14 anos fabricando tendas, que era a profissão dos pais dele, que era o trabalho dos pais dele, da cidade dele, que na época, viu gente, construir tendas é hoje como se fossem esses empreiteiros.
não é? Então a família dele era uma família abastada, uma família rica, tinha posição, entendeu? Tinha dinheiro. E Paulo passou esses anos todos lá, construindo tendas e com certeza orando, né? Pedindo a Deus, olha a hora chegou. Ele ficava só ligando, Barnabé, estou aqui, viu, irmão? Estou me preparando. Não, ele estava lá no canto dele e o Espírito Santo mandou que disse a ele, busque Paulo, venha ficar um ano lá, coisa linda, que o trabalho floresceu. Já chegou a minha hora da polícia. Tá bom. Bota em ordem. Olha, então, gente, e nós vemos também, gente, que essa igreja, ela era uma igreja tinha uma vida tão com Deus, porque veja bem como ela foi uma igreja amorosa. Quem evangelizou essa igreja foram discípulos lá da Judéia, que saíram na perseguição e chegaram aqui e implantaram esse evangelho. Só que, vocês vão ver aí no texto, nessa época, um profeta chamado Ágabo, diz que foi o único profeta no Novo Testamento que profetizou para o futuro. Ninguém profetizou para o futuro, ninguém no Novo Testamento. Então, só mesmo o livro de Apocalipse, que fala em futuro. Então, ele prevê uma fome que realmente aconteceu na época. E essa igreja, viu, preocupada, ela tinha um cuidado com os necessitados. Era uma igreja mesmo avivada, que vivia o evangelho. Então foi o que essa igreja fez. Ela se reuniu e mandou por mão de Paulo e de Barnabé uma ajuda para a Judéia. Por que só para a Judéia, se a fome era em todo canto? Porque foram os discípulos da Judéia, dessa região, que levaram a gratidão, né, gente? Como é lindo, um coração grato. E essa igreja, ela nos mostra que ela, além de ser uma igreja avivada, ela dava testemunho desse avivamento, no zelo, no cuidado, na organização. E tiveram, gente, duas pessoas de alto peso, que foi Barnabé e Paulo ali, ó, cuidando delas um ano. Foram de passagem ali para ver o que estava acontecendo. Mas ficaram, ó, o zelo. Ah não, nós vamos voltar para Jerusalém, que lá que é o foco. Não podia dizer, irmão, o foco é lá. Ficaram em Antioquia. Então a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que ter esse cuidado e perseverar, falando, testemunhando, porque a palavra, ela tem poder. Conclusão: para quem vive em obediência a Deus, até ventos contrários, perseguições, se tornam instrumentos para o avanço do reino. Nada pode parar o reino. A situação está diversa, estou sem tempo, procure tempo, arranje tempo. Olha, eu estava dizendo, para com essa conversa, que está cansada. Eu digo a Deus, aí tem que parar com essa conversa. Não estou dando tempo para nada. Pede a Deus. Não está conseguindo pegar grana, que não pode parar, não pode. A igreja, ela tem que avançar. Deus prepara encontros que transformam vida. Só é essa vida. Aquele eunuco, ele levou lá para Antioquia. Não é Antioquia o lugar? Antioquia, não. Etiópia, perdão. Ele levou lá para a Etiópia. Ficou ali naquele homem só. Um homem que ficou ali, ó. Ele ficou, como é o nome? Maravilhado com o que ele sentiu na hora que aquela palavra foi compreendida. Aquela palavra, o espírito dele, ele entendeu. O Espírito Santo abriu a mente daquele homem. Então, são gerações que são transformadas. Se só, a gente pensa que só foi um, e aquelas gerações, e aquela família, e tudo que cerca aquela única pessoa, o trabalho é grande, a coisa é grande, gente. A palavra de Deus e o Espírito Santo sempre será o meio pelo qual conheço a Cristo, sou transformado e passo a refletir, testemunhar a luz e a esperança que encontramos somente em Cristo. Amém. Então é assim, irmãos. A igreja, como eu disse o irmão, tem aqui dados estatísticos, irmão, o meu estudo que diz que até 2032 o Brasil vai passar de nação católica para nação evangélica. E que a nossa oração precisa ser que não seja só números, que
Meus irmãos, que encontrem pessoas de Deus, pessoas guiadas pelo Espírito, como a gente vê aqui, é uma coisa mais linda. E isso aí, gente, vocês vão ver no estudo. Muitas e outras pessoas que se colocaram à disposição, na dispensação do Espírito. E que o Senhor nos oriente tudo e nos prepare, né, para nós possamos aprender, compreender mais e principalmente possamos ouvir a voz do Espírito e obedecer. Amém. Vou pedir a Nicole, irmã Nicole, ora não, encerrando, irmã. Meu Deus, nosso querido Pai, muito obrigada. Obrigada. Obrigada por ser real, pela sua realidade, que alimenta a nossa alma. Nós não andamos pelo que nós vemos, Senhor, mas andando pelo que nós temos, Senhor, pela sua palavra, pelo que ela diz, nos ensina. E isso nos dá contentamento, nos dá alegria verdadeira. Mas não queremos vacilar, Senhor, porque grande é a esperança que nós temos no Senhor. Grande é a confiança que nós temos no Senhor. Amém. Como o Senhor é confiável, Senhor, mas te agradecemos, te louvamos. E nós queremos te adorar com tudo que somos, Senhor. Abençoa, Senhor, esse culto, nosso culto, Senhor. Que o Senhor se agrade de nós, em nome de Jesus. Pai, que nossa mente sempre esteja